Boa noite a todos os meus irmãos que vão nos dar a honra de acompanhar o nosso estudo sistêmico do livro A Caminho da Luz e que nós possamos levar de vencida todas as naturais dificuldades, porque quando nós falamos em nome do Cristo, em nome de Deus, a responsabilidade é muito grande em cada um de nós e temos que colocar no nosso coração, além da nossa inteligência, nosso estudo, nosso esforço, a fim de nós podermos de alguma forma fazer com que chegue também ao coração daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem, daqueles que nos acompanham no estudo sistêmico da obra de Emmanuel. Hoje nós pretendemos fazer uma reflexão do 11º capítulo, em que Emmanuel nos leva para uma viagem maravilhosa para o mundo antigo, das civilizações mais antigas, no caso, como começou Roma, a influência de Roma na vida social e a importância também no legado deixado por Roma para o nosso mundo. Ele começa no 11º capítulo, como eu disse, primeiro fazendo uma análise do povo que foi muito importante na construção da civilização romana, que é o povo conhecido como o povo etrusco, os etruscos da antiga Etrúria. E esses etruscos, segundo Emmanuel, ele diz, reconhecendo as dedicações ao trabalho de todos os espíritos que se haviam localizado naquela Itália muito antiga, a Itália primitiva. Na época, era então a época da Itália antiga dividida em duas partes, eram partes muito importantes. Ao norte ficavam as Gálias de Cisalpina, e a Magna Grécia. E ao sul da península, os prepostos e auxiliares de Jesus projetam então a fundação da grande, extraordinária capital de Roma. Roma, que se ergueu rapidamente coroada de lendas numerosas para desempenhar um tão grande papel na evolução do mundo, segundo Emmanuel. Então, Roma, ela rapidamente foi coroada, de muitas lendas, como ela que surgiu, ninguém sabe como é que surgiu, existem muitos historiadores com dificuldade de compreender como é que foi fundada, como é que foi criada Roma, mas o papel na evolução do mundo foi um papel muito importante. Esse tempo, ele vai falar no Vale do Pó, era habitado pelos etruscos, como ele disse, e vai falar sobre o etrusco, os etruscos, até nós vamos entender a importância de citarmos os etruscos no que veio acontecer para o grupo que ali naquela região formou-se em torno da capital daquela península, dividida em duas partes naquele momento, que nós conhecemos como Roma. A esse tempo, então, nesse Vale do Pó, só eram habitados pelos etruscos, que se viam humilhados pelas constantes invasões dos gauleses. Aliás, eu fui buscar sobre os etruscos, que poucos historiadores conhecem mais profundamente sobre os etruscos, mas o Heródoto é considerado o pai da história, Heródoto, ele acreditava que os etruscos, eles eram originários lá da Ásia Menor. E dentro dessa visão do próprio Heródoto, já que para eles eram da Ásia Menor, outros escritores posteriores ao próprio Heródoto consideram-nos itálicos, vamos dizer, da própria península, Mas para Heródoto, o etrusco veio da Ásia, ou da Ásia Menor. Das teorias da antiguidade, a teoria orientalista, ou seja, do povo que veio do Oriental, e nós já estudamos isso com Emmanuel, proposta por Heródoto, postula que os etruscos vieram da Lídia, a atual região da Anatólia, ou na Turquia, por volta do século XIII a.C., antes da era cristã, e para demonstrá-los, os seus defensores baseiam-se nas supostas características orientais da sua religião, religião dos etruscos. Lembrando, é muito importante nós exaltarmos isso, porque a religião dos etruscos, ela realmente sedimentou as bases do catolicismo. O catolicismo, a rigor, nada mais foi do que
essa transmissão cultural dos etruscos para os romanos. E é exatamente a partir daí que o Emmanuel fala de todos os elementos que formaram os ascendentes da Itália moderna, eram eles dos mais esforçados. Então os etruscos eram os mais esforçados, os mais trabalhadores e os mais inteligentes daquela península. Nas regiões da Toscana, possuíam largas indústrias de metais. Eles são da história do chamada Era do Bronze, né? Eles possuíam uma marinha também bastante robusta, bastante notável, e se destacavam também no progresso do trabalho da terra na agricultura. Sobretudo, os sentimentos envolvidos que os faziam diferentes das coletividades mais próximas. Então, os etruscos eram diferentes de algumas tribos que viviam ali na antiga Península Itálica. Os etruscos acreditavam na sobrevivência e acreditavam na vida pós-morte, eram os capelinos, né? E também ofereciam sacrifício às almas dos mortos. Essa era a visão que os etruscos também tinham de vida religiosa. Veneravam os deuses cujas disposições em cada dia presumiam conhecer através dos fenômenos comuns da natureza. Então eles trabalhavam muito a mitologia, por isso que muitos ligavam o povo etrusco aos próprios gregos, porque eles tinham essa disposição de tentar conhecer os fenômenos da natureza através de deuses. Atormentados e desgostosos em face das lutas reiteradas com os gauleses, os etruscos decidiram tentar uma vida nova. Aí eles saíram de uma certa região da Península Itálica e foram guiados indiretamente pelos mensageiros do Cristo, e grande parte dos etruscos resolveu fixar-se na Roma do futuro, que então nada mais era do que um agrupamento de cabanas humildes e desprotegidas. Então, quando eles foram para o que nós conhecemos hoje, Roma, os etruscos encontraram essas cabanas humildes, desprotegidas, né? Então, esse é o início de Roma, sob o ponto de vista da história, como o Emmanuel está contando. Então, defendida pelos aumento constante de população, a cidade mergulhou as suas origens numa corrente profunda de histórias interessantes, de histórias maravilhosas, onde as figuras de Enéas, a figura de Réia Silva, tanto quanto de Rômulo e de Remo, assumiram um papel saliente. Quando se fala quem fundou Roma, quem é que realmente, normalmente responde, foi Rômulo, foi Remo, ou foi Enéas, de Réia Silva e etc. Mas, de qualquer maneira, já que esses personagens assumiram o que o Emmanuel chama de papel saliente singular, a verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações de Roma. Então, eles já encontraram tribos ali na Roma, né? Eles eram da Toscana, um pouco mais distante de Roma, né? Mas eles, fugindo dos gauleses, foram para essa região onde hoje é Roma, onde foi Roma famosa, encontraram tribos, né, dispersas, né? E essas tribos desprotegidas, eles se fixaram ali junto com essas tribos e melhoraram muito, fundaram escolas, né, de trabalhos, transportando para aí as experiências mais valiosas de outros povos, criando uma nova terra com seu esforço enérgico e decidido. Lá em Roma, então os etruscos encontraram as tribos, por exemplo, quem é que estava ali para formar o antigo Estado romano? Os latinos, que era chamado tribo, eram tribos, né? Tribo dos latinos, o tribo do chamado Raminesens, também, além dos raminenses, estavam os titienses, os lúceres, agrupados para edificação comum. Então eram tribos dispersas, os etruscos chegam ali e deram um fôlego muito grande de civilização para essas tribos que estavam na antiga Roma. E a dificuldade, como é que foi fundada Roma? E o Emmanuel está mostrando que podemos dar a origem da poderosa Roma aos etruscos. A cultura etrusca. Eles é que levaram para aquelas tribos, né, dos lúceres, dos titienses, dos raminenses, dos latinos, ou das chamadas tribos latinas, né, formaram então um grande povo, poderoso povo, que criou um grande império em nossa história. Então eles assumiram a direção daquela região por largos anos,
construindo os alicerces das realizações futuras. Quando Rômulo chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera. Então, quando se atribuía a Rômulo a fundação de Roma, na realidade os etruscos já tinham feito Roma muito próspera, bem trabalhadora, onde fez valer a sua enérgica inteligência. Então os etruscos construíram Roma, e não Rômulo e nem Remo. Mas não faltou à posteridade o gosto de ter-se uma coroa lendária. Criaram uma lenda, criaram fantasias, chegando-se a afirmar que a figura de Rômulo, né, fora arrebatada num carro dos deuses com destino ao céu e sobreviveu por causa de lobo ou loba, né, que teria dado alimento para ele. Tem umas histórias lendárias estranhas na fundação de Roma, mas fica bem claro. Quem deu o suporte para Roma crescer foram os etruscos. Os etruscos nós não temos, como aqui foi lido, né, talvez sejam realmente tribos vindo lá da antiga, que nós conhecemos como Turquia, daquela região da Lídia e etc. Então eram orientais que foram para a Europa. Então é uma base oriental, uma cultura com mitologia, que já encontrou essas tribos, né, mais ocidental, e que impuseram então todos os seus dogmas, todos os seus rituais, todos os seus cultos orientais, profundamente oriental. Influência decisiva. Desnecessária será... Emmanuel não quer fazer o que ele chama de autópsia da história. Né? No livro A Caminho da Luz, ele não tem esses objetivos, né? Porque a história já conta muito o que é e como foi a história de Roma dentro da visão de alguns historiadores. Mas o que Emmanuel propõe exatamente é esclarecer quanto à direção da Terra como um todo, um planeta como um todo, né? Que se conserva no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pela Terra e pelos seus destinos. Considerando então que os etruscos, quando chegaram da Toscana para Roma, encontrando aquelas tribos dispersas, de latinos, de lúceres e outros, né? Isso foi uma determinação também de espírito superior, porque eles eram muito mais capazes, muito mais inteligentes, e aquelas tribos viviam em cabanas, não tinham muito futuro, aquela Roma antiga. Para fundamentar a nossa afirmação, diz Emmanuel, acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, recordamos, aí ele vai lembrar as figuras de verdadeiros etruscos que revolucionaram aquela região. Por exemplo, ele vai trazer, na história do livro A Caminho da Luz, a figura muito conhecida de qualquer historiador de Tarquínio Prisco. Ele era etrusco, né? E, como eu disse, né, já que surge a figura de Tarquínio Prisco, que não era da região daquelas tribos que viviam ali na antiga Roma. O Tarquínio Prisco trouxe àquela cidade, né, grandes reformas. O Tarquínio, além dessas reformas, né, algumas inovações com aquelas tribos que viviam ali, né, isso em todos os departamentos, para a consolidação do seu progresso. Lembrando, entre as suas muitas renovações, Tarquínio construiu o que nós conhecemos como historiadores de cloaca máxima. Na realidade, é o sistema de esgotamento. É um dos mais antigos sistemas de esgotamento do mundo conhecido. Foram feitos exatamente pelos etruscos na Roma, que era apenas habitada por tribos, né, de latinas e de lúceres, né, e outros, né, mas a força mesmo de Roma, nos primórdios, com os etruscos. Então, eles criaram e construíram uma cloaca máxima, e o Capitólio também. O Capitólio, na realidade, é um templo, né, dedicado para a adoração da chamada Tríade Capitolina, né? E a Tríade Capitolina era uma adoração mitológica, muito próximo do que os gregos faziam na sua mitologia, só que tinham outros nomes, os deuses de Roma com os deuses dos gregos, ou seja, os deuses dos etruscos com os deuses dos gregos. Eles tinham adoração a Júpiter, a Juno, a Minerva. É ali que eles eram adorados, no Capitólio, o famoso Capitólio, que é um templo dedicado a essa adoração. Foi criado então por Tarquínio também, que era um etrusco. Seu sucessor, que veio logo após Tarquínio, foi Sérvio Túlio. Esse Sérvio Túlio também era etrusco, como eu disse, né? E era da família do Tarquínio também, era parente do Tarquínio. Ele dividiu todo o povo da cidade em classes. À medida em que foi crescendo aquela Roma antiga, né,
ele foi dividindo em classes, em centúrias, segundo as possibilidades financeiras de cada um, então dividindo exatamente em classe aquela cidade. Isso desgostou os chamados patrícios. Os patrícios não eram os etruscos. Os patrícios são aqueles descendentes daquelas tribos que os etruscos encontraram lá na atual Roma. E esses patrícios, eles abraçaram, né, a tradição daquelas antigas tribos, as 4 mais importantes tribos, dentre as 4 a latina, né? Eles defendiam muito a forma, eles estavam muito desgostosos com essa divisão de classe dos etruscos para vamos dizer, os romanos, mas nos primórdios dos romanos mesmo. E esse tempo já organizados, porque a reforma apresentava-se dentro de características liberais, não obstante as suas finalidades militares, onde se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas, é justamente no movimento da massa, no movimento do povo, no movimento popular, devotada aos gênios e aos deuses e às superstições de todas as espécies, que seriam multiplicadas em seus contatos com a Grécia. Cada família, como cada lar, possuía o seu gênio invisível e amigo. Quer dizer, cada lar cultuava pelo politeísmo esses gênios, né, esses espíritos invisíveis, né, como se fossem protetores da família. Isso quem levou para os romanos foram exatamente os etruscos. Na sociedade alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no colégio dos chamados pontífices. Olha só, os etruscos criaram o colégio dos pontífices, e até hoje nós ouvimos falar de pontífices. Quem criou? Os etruscos. Repito, eles não eram os romanos. Eles passaram a cultura etrusca para os romanos. Então eles criaram o colégio dos pontífices, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Esse colégio dos pontífices foi depois substituído pelo Pontífice Máximo, chefe supremo das correntes religiosas. Quem é hoje o Pontífice Máximo das religiões do Estado Romano? O Papa. Então é uma tradição pagã, é uma tradição mitológica, é uma tradição oriental que entrou no mundo ocidental a partir de Roma, com a presença dos etruscos para as tribos que ali viviam. Daí, né, nós podemos dizer que os bispos romanos iam extrair mais tarde o Vaticano e o papado dos tempos modernos. Então, toda a tradição etrusca, na realidade, o que nós vemos no catolicismo? Todo um ritual etrusco, todo um ritual oriental. A adoração de imagens, a figura do chamado Pontífice Máximo, que é o Papa, né? A figura dos outros pontífices, né? Que também ocorreram na trajetória do Vaticano. Tudo isso é uma tradição etrusca que foi repassada para o povo romano. E a Igreja de Roma absorveu e, a rigor, o que nós podemos dizer é que o catolicismo nada mais é do que o reflexo de uma mitologia, né? Os antigos deuses que eram adorados pelos antigos gregos e pelos etruscos também, como eu disse, a origem para Heródoto é oriental, né? Então, o que um católico hoje faz é de uma cultura oriental. Os santos de casa, né? Aqueles santos que as pessoas têm em casa, um santo produtor, é o que os etruscos tinham isso há milhares de anos, há muitos milhares de anos. Então, nada mais, nada menos é do que uma tradição que foi passada para o povo romano, e o povo romano criou uma religião, uma realidade aproveitando a tradição de um povo, que era o povo etrusco. Outra coisa também, os romanos aceitaram isso com facilidade, primeiro porque eles eram diferentes dos atenienses que viviam na Grécia. Os romanos, aquelas tribos, né, que deram origem e acolheram os etruscos, né, não procuravam muitas indagações, eles não eram de raciocinar muito, né? Então eles não gostavam de trabalhar muito a transcendência, a coisa além da vida física, da matéria. Sobretudo quando se fala de religião, os romanos não estavam muito preocupados, nem com filosofia, a verdade é essa. Os romanos atendiam somente aos problemas do culto externo, adoravam o culto externo, então pegaram bem essa cultura dos etruscos, né? Sem muita argumentação com lógica, então era pelo fanatismo, aceitavam sem raciocinar, sem lógica. E foi por isso
que com a evolução da cidade de Roma, o panteão, o seu templo, né, mais aristocrático, chegou a possuir mais de 30 mil deuses protetores de família. Então, só lá no panteão, que era um templo muito grande, criado pelos próprios etruscos, mas utilizando exatamente aquelas tribos que eles encontraram, que nós chamamos de romanos, né? Mais de 30 mil deuses adorados num templo. Vamos falar dos patrícios e dos plebeus também, que é o que Emmanuel nos reflete. Depois dos últimos tarquínios e depois dos etruscos, depois que os etruscos deixaram de influenciar, sob o ponto de vista administrativo, que procuraram intensificar os poderes militares da realeza, proclama-se a República. Então, quando foi proclamada a República na antiga Roma, passou a ser governada por 2 magistrados, patrícios, ou seja, verdadeiramente romano. Os etruscos já estavam fora, né? Os etruscos criaram a monarquia. Os romanos criaram a república. Nessa briga, lembra que eu falei que os patrícios não aceitavam a divisão de classe imposta pelos tarquínios? Então, os patrícios acabaram realmente proclamando essa república. A palavra república quer dizer coisa pública. Res pública, coisa pública. Isso foi criado exatamente pelos patrícios, né? Os que eram de origem romana, genuinamente romana, né? E passou a ser governado por 2 magistrados patrícios, ou seja, romanos mesmo, assistido pelo Senado. Senado vem de senector, vem de senhor, de pessoa ancião, de pessoa mais idosa, tá? Grandes medidas são executadas agora com os romanos. Saem os etruscos, mas passaram muita da sua cultura, como os gregos também passaram muita da sua cultura para os romanos. Grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana sobre os etruscos. Na realidade, quando os romanos assumem, se tornam supremos sobre os etruscos, já estava estragado, pelo menos culturalmente, aquele povo simples, aquelas tribos simples, né, dos antigos latinos, né, dos lúcides e outros que são genuínos romanos, né? Estava totalmente estragado. Eles pegaram a mitologia grega, a mitologia oriental, né, do panteão, 30 mil deuses. Então, os romanos, que estavam realmente romanos, eles não raciocinavam muito, aceitavam adorar, né, bater a cabeça no chão, acender vela, não acendia vela naquela época, mas tinham outros tipos de rituais. Não se pensava muito a filosofia, a teologia, eles não estavam preocupados. Queriam só adoração, adoração. Isso acontecia com os próprios romanos. Sai a monarquia dos etruscos, os etruscos perdem a proeminência, né, passaram muito, em termos administrativos, melhoraram muito aquela região de Roma, mas a partir daí quem assume são os próprios romanos, né, a partir dos patrícios, né, e começa a surgir várias medidas para consolidar essa supremacia. No caso, inclusive, eles criaram a república, né, sai a monarquia, entra a chamada república, e aí essas medidas para consolidar essa supremacia, as classes mais pobres, as classes oprimidas pelas classes mais ricas, revoltaram-se em face da penosa situação em que as colocavam. Então, no momento da própria República, houve também um levante. Na República agora romana mesmo. E as possibilidades da ditadura preconizada pelos senadores, em casos especiais com poderes soberanos e amplos em todas as questões da vida e morte de cada dia. Então, eles vão fazer agora a ditadura em Roma. Acabar, silenciar o povão que estava preocupado com a discriminação de classes, de ricos e pobres. Inspirado pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus, quer dizer, a massa, o povo mais pobre, né, em massa abandonaram a cidade, os verdadeiros romanos abandonaram a cidade, né, e quando eles saíram de lá, foram para um monte, digamos assim, lá são 7 colinas importantes, mas foram para um daqueles sagrados, chamados Sagrados Montes, né, mas os patrícios, percebendo que era uma classe mais dominante, né? Uma classe, quando fala classe dominante, é a classe que tinha mais poder, evidentemente eles viram que estava muito grave, porque o povo estava saindo, quem é que ia trabalhar, a mão de obra, estavam perdendo tudo na construção da civilização romana. Então os patrícios, percebendo isso, né, digamos que escolheram um grande líder, né, chamado Menênio de Agripa, ou Menênio Agripa. Ele tinha capacidade de articular entre 2 classes, né, os patrícios e os plebeus. E esse Menênio, ele sendo um bom dialogador, um bom orador, né, ele foi dado para ele a missão
né? E ele conseguiu até com uma certa felicidade e com uma certa prudência também, né? Contar para esses rebeldes que saíram de Roma que era importante eles voltarem para Roma, né? Eles eram muito importantes para a sociedade que estava surgindo então, com a República Romana. E ele vai dizendo exatamente isso, Emmanuel, contando aos rebeldes os apólogos dos membros e dos estômagos, ele vai fazer uma metáfora no nosso corpo, né? Que constitui o mecanismo de sua harmonia, o perfeito organismo de um corpo. Então, diz para ele, olha, vocês fazem parte de um corpo. E o corpo tem cabeça, tem tronco, tem membros, né? Vocês fazem parte desse corpo. Vocês não estão fora, porque estava dividido em classes, né? Classe rica e classe pobre. Então, esse Menem vai mostrar que a sociedade é um corpo. Então, o corpo tu tem exatamente essas características, né? Você faz parte do braço, você faz parte da perna, você faz parte da cabeça, faz parte disso, faz parte daquilo. Ele usou esse apólogo. E eles aceitaram, a plebe concordou com ele, né, em regressar para Roma, mas impôs nesse momento algumas condições. Então o povo que saiu, a plebe, o pobre que saiu, quando volta assim, agora nós queremos impor condições. Agora não somos só um pobre, nós fazemos parte de um corpo. Então a partir daí, já que surge a república, a coisa pública, nós fazemos parte da base da coisa pública. E acabou sendo irrestritamente aceita essas condições impostas pelos, digamos assim, pelo plebeu mesmo, pelas classes pobres, né? Os tribunos da plebe, né, os grandes oradores da plebe, inauguram então um período de belas conquistas dos direitos humanos. Então, graças ao povão, né, aquela classe mais pobre, que foi chamar, não, nós precisamos de você. Eles voltaram para Roma, exigiram muitas condições, e surgem os grandes oradores da plebe também, e culminou em algumas leis importantes que não existiam então. Uma das leis é conhecida como Lei de Canuleia. Essa lei, na realidade, garantiu ao pobre, ao plebeu, né, o direito, inclusive, de casar entre os patrícios. Patrícios é aqueles que possuíam grandes porções de terra. E, nesse momento, então, você já junta patrício e plebeu, né? E foi através de uma lei, essa Lei Canuleia. Também existiu uma outra lei que os plebeus exigiram, né, como eu disse, que foi irrestritamente aceita pelos patrícios, foi a chamada a Lei de Ogúnia. Ogúnia, na realidade, era, digamos assim, fazer com que o plebeu também tivesse funções sacerdotais, ele pudesse ser um sacerdote de alta hierarquia. Essa era a lei. Então, uma lei já dava a liberdade de plebeu casar com patrícios, né? E essa outra lei fazia, pela primeira vez, né, abria o espaço para o sacerdócio para os plebeus. E aí, realmente, aumentando o número dos chamados pontífices, né, sobretudo o chamado pontífice máximo. Então, teve algum plebeu que chegou a se tornar um pontífice máximo. Vamos agora analisar a família romana, como Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz. Muito poderíamos comentar à margem da história, mas outros são os nossos propósitos. Eu não quero ficar à margem da história que você já conhece. Considerando-nos no dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas na instituição do Colégio da Família, em muitas circunstâncias superior ao da própria Grécia, cheia de sabedoria e beleza. Então, quando se fala na estruturação e considerando também o dever, considerando as virtudes sagradas da família romana, eram muito superiores ao que era consagrado pela família grega, que era muito bela, muito sábia, mas não tinha a mesma capacidade de um romano em relação a considerar a família. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher. Então o romano começa a valorizar a mulher na sociedade. Tudo num crescendo, né? Se valoriza a mulher a partir da família romana. E na perfeita compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores e dos seus antepassados. Então tu tem um modelo de família, criado exatamente pela base da própria sociedade romana que estava surgindo. Lembrando-nos de Roma no seu áureo período de trabalho, enche-nos o olhar de lágrimas amargas. Então Emmanuel, nesse momento, ele se deixa levar pelo sentimento das experiências que ele teve como romano também, né, há muito tempo. Que gênio maldito, pergunta Emmanuel lá nas suas elucubrações, e misturou-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos
fundamentos. O que aconteceu com Roma? Roma que tinha o modelo de família ideal, a família extraordinária, valorizando a mulher, valorizando o homem, valorizando os antepassados, valorizando os sucessores e assim vai. Então esse gênio maldito, palavra de Emmanuel, não sou eu que estou falando, gênios malditos que se misturou nessa organização sublime, né, devorando as esperanças mais nobres, corrompendo-lhes os sentimentos, relaxando-lhes as energias. Ele pergunta, que gênio, o que aconteceu com a família romana? Que força devastadora derrubou todas as suas estátuas gloriosas de virtudes? São perguntas feitas por Emmanuel em A Caminho da Luz. Em vão, a mão misericordiosa de Jesus desceu sobre a sua fronte, levantando-a de quedas tenebrosas, antes dos tristes espetáculos do seu arrasamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho do amor e do trabalho, afundando-o num mar de lodo sanguinolentos. E é onde nós vamos ver quem se imiscuiu na sociedade romana para provocar exatamente ou afundar aquela sociedade que já criava uma base de uma família extraordinária, mas afundando nesse mar de lodo sanguinolento, onde mais tarde fizeram guerra com o mundo. As guerras, e essas guerras nos levou, inclusive depois, mais tarde, com a vinda de Jesus, à maioridade terrestre. Porque quando Jesus nasceu, estava sob o Império Romano, a cidade da Palestina de então. Então os judeus estavam sob, era uma colônia romana na realidade, né? Todo o Mediterrâneo, toda a bacia mediterrânea era uma propriedade romana. Estou vendo como é que eles cresceram, como é que eles se tornaram poderosos, mas eles tinham valores maravilhosos que foram por água abaixo, pela violência, pelas guerras, né? Em breve, porém, a família romana, cheia de tradições, da generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. Então foi essa ideia de guerra, esses gênios militares, por esse espírito belicoso que destruiu as bases maravilhosas da família romana. Então eles tinham uma raiz muito maravilhosa de uma família, repito, valorizando a mulher, como os atenienses também o faziam. Mas os romanos com uma capacidade muito maior, num processo de uma certa devoção aos antepassados, um respeito muito grande aos que sucederam na condição dos patriarcas, etc. O progresso incessante da cidade formava, então, Roma ia crescendo, mas ia se formando uma tendência geral a se expandir cada vez mais em todos os domínios possíveis. Os braços de Roma estavam se estendendo para todos os lados. Então, toda a bacia mediterrânea, alcançando a África, alcançando o Oriente Próximo, alcançando várias partes da Europa e das próprias ilhas, né, como no caso a Grã-Bretanha e etc. Entretanto, os pródromos do direito romano e a organização da família assinalavam o período da maioridade terrestre. Então, o início da capacidade dos próprios romanos estabelecer uma codificação do direito que nós conhecemos como direito romano, e esse processo de organização da família, para Emmanuel, assinala o período da maioridade terrestre. Você valoriza a família e você também começa a estabelecer cânones legais, considerando os próximos do direito do cidadão. O homem, com semelhantes conquistas, estava a desferir o voo para os mais altos esferas espirituais. As legiões magnânimas do Cristo aprestam-se para as últimas preparações do seu glorioso caminho na face do mundo. O Evangelho deveria chegar como uma mensagem eterna do amor, da luz, da verdade para todos os seres humanos. Todavia, a liberdade pessoal e a liberdade coletiva é respeitada pelo plano invisível e Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas. Da mesma forma aconteceu com os hebreus, como nós contamos anteriormente. Em vez de estender os seus laços pela educação, pela concórdia, Roma deixa prender-se ou ficar aprisionada por uma legião de espíritos agressivos, espíritos ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas. Na realidade, balistas são armas de
projeção de dardos, né? E catapultas também, que esses são também instrumentos de projeção de pedras, né? E dos seus guerreiros. Depois das conquistas da Península Itálica, empreende a conquista do mundo e vai se estendendo, se tornando um verdadeiro império. Com as guerras púnicas, conhecidas como guerras púnicas, na realidade foi uma série de 3 guerras militares entre Roma e uma cidade da África chamada Cartagos, né? E essa cidade, na realidade, é uma cidade-estado da Fenícia também, no norte da África. E ocorreram exatamente essas chamadas guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde também se encontrava a Grécia esgotada, a Grécia vencida, e os enviados do Cristo tentavam harmonizar esses terríveis movimentos de expansão de Roma no Instituto das Provações necessárias aos indivíduos e aos seus agrupamentos. Então, como eles estavam usando muita violência, a espiritualidade começou a se movimentar, né, para que houvesse os processos de provação coletiva. Todavia, a realidade é que Roma assumia igualmente a mais pesada responsabilidade e os mais penosos débitos diante da justiça divina. Suas águias vitoriosas cruzam então todos os mares. O Mediterrâneo é propriedade sua e o Império Romano é o império do homem, ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da terra, quase todas. Isso aconteceu nas vésperas do nascimento de Jesus. As forças do invisíveis, porém, não descansaram, e muitas lágrimas foram vertidas no alto em vista de tão nefasto acontecimento. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual, depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. Então ele vai fazer a comparação, nós já tínhamos conquistado toda a sabedoria de Atenas, a própria família romana, ele vai fazer a citação também do próprio direito, o Código do Direito Romano. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Cristo deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolheram-se os instrutores, escolheram-se os precursores imediatos, escolheram-se os auxiliares divinos. Uma atividade única registrava-se, ou registra-se então, na esfera mais próxima do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de toda a glorificações da luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esquecer o Natal, a noite silenciosa, a noite sublime. Na realidade, ele está falando nesse momento, já terminando, não quis aprofundar muito sobre a história de Roma, ele está mostrando para nós que é claro que os povos têm os seus compromissos, têm a sua missão, têm, de alguma forma, como contribuir para o progresso da vida humana. Com a vinda de Jesus lá na manjedoura, a manjedoura assinala esse ponto inicial o Emmanuel chama de lição salvadora do Cristo, né? Como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes, o que os romanos não tinham, o que os hebreus não tiveram, parte dos egípcios até tiveram, mas os hindus também não. Já falamos também dos índios europeus da mesma forma não. E Jesus veio trazer a chave para transformar a vida na sociedade, é exatamente, de todas as virtudes, a humildade. Começava com Cristo, então, a era definitiva da maioridade espiritual. Então, nos tornamos maioridade espiritual da humanidade, né, de vez que Jesus, com a sua exemplificação, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Aqui ele está entrando nesse novo capítulo, que é o capítulo 12º. Ele vai falar que, inutilmente,
os escritores, os materialistas de todos os tempos, vulgarizavam o grande acontecimento, né, ironizando os atos dos fenômenos mediúnicos que o precederam. Na realidade, esse momento da vinda de Jesus é muito ironizado, porque tem todo um império, né, toda uma história de guerra, toda uma história de conquistas, toda uma história de expansão política e econômica dos romanos, e de repente, numa das colônias inexpressivas e muito mal conhecidas dos próprios romanos, vem exatamente, né, ou foi programada a vinda de Jesus a partir de uma manjedoura. E muitos historiadores, quando analisam Jesus nesse contexto, porque ele divide a história. Quando Jesus chega à Terra, ele divide a história, né, em duas etapas, antes e após a vinda dele. Muitos historiadores não aceitam isso, né, e até não acreditam nesse Cristo histórico. Eles dizem que o Cristo foi uma criação mitológica, um mito na realidade. E não é. Jesus é o nosso governador, Jesus é o nosso comandante, é o nosso engenheiro maior, né? É o comandante máximo de nossas vidas espirituais. E eu vou deixar para a semana que vem, a continuação, semana que vem, que eu digo, quarta-feira que vem, do 12º capítulo, sobre a vinda de Jesus e a manjedoura, porque o objetivo do livro não é contar a história, que nós já conhecemos parte dela. Não é contar a história de Roma, como é que... Não, ele contou detalhes, né? Ele está mostrando que Roma falhou. Ele está mostrando para nós que Roma, pelo orgulho, pela prepotência, pela guerra, pela violência, se perdeu. E Jesus, quando chega à Terra, assinalando a maioridade espiritual da Terra, vem mostrar outros caminhos. E pelo caminho da humildade, a tentativa da harmonização da vida social. E isso é absolutamente possível. Senão, ele não teria trazido para nós uma verdade. Ele trouxe para nós uma verdade. O caminho é esse, o caminho da humildade. Então, nós vamos analisar com tranquilidade, na quarta-feira que vem, o 12º capítulo, a vinda de Jesus. A partir daí, nós vamos analisar do nascimento dele, né, como é que a coisa se deu, se ele realmente teve contato com os essênios, se realmente houve o cumprimento da profecia daqueles grandes profetas lá que escreveram nos chamados Velhos Testamentos, né, as grandes lições que ele veio trazer para nós. Tudo isso Emmanuel vai nos trazer exatamente para que nós possamos aprender na palavra divina do Cristo qual o melhor e mais seguro caminho para a transformação social. Que Jesus então nos abençoe, que Jesus nos ampare, e muito obrigado pela presença de vocês. E nós vamos então agora fazer o nosso encerramento, né? Eu vou assinar aqui. Um grande abraço para vocês, tá? Um bom final de semana, um ótimo domingo para todos. Uma boa noite. Obrigado, tá, Magda? Bandeca, boa noite também.